boa noite. Boa noite, Fábio, Alexandro. Acho que devem todos estar me ouvindo e vendo a imagem também aqui. A imagem também está legal. Estou ir organizando aqui para fazer a projeção dos slides. Acho que todos estão me ouvindo bem aqui. Eu cortei o microfone de vocês para que a gente possa não ter interferências a respeito, enfim, do ambiente onde vocês estão, que estejam tudo em casa, assim como eu, e muitas vezes a gente acaba tendo algumas interferências em relação ao ambiente que não tem controle. Principalmente quem tem criança em casa, quem tem filho, né, geralmente passa por essa situação. Então, cortei o microfone de todo mundo para que a gente possa, enfim, progredir na aula com o máximo de, com o mínimo, na verdade, com o máximo não, com o mínimo de interferências. Bem, minha gente, são 19h58, vou aguardar um pouco mais de tempo aqui para a gente começar a nossa aula de hoje, dar continuidade aos elementos do fato típico, que nós começamos a estudar na semana passada. Eu acho, se não me falha a memória, o último ponto que nós trabalhamos aqui foi esse ponto aqui a respeito da conduta, né? Nós já vimos o conceito de conduta, né? Já vimos o conceito de conduta para a teoria finalista. Na oportunidade, eu falei para vocês que a gente vai estudar na perspectiva do finalismo, né? Na perspectiva do finalismo, embora não seja esse o único sistema existente, né, para explicar, para dar um conceito de conduta. Um dos temas mais tormentosos na teoria do crime é justamente trabalhar com o conceito de conduta, né? Então, a cada sistema que foi criado para explicar a estrutura do crime, para explicar os elementos integrantes dentro da estrutura do crime, nós tivemos além de uma alteração na estrutura do crime, né, tivemos algumas alterações, principalmente em relação ao conceito de conduta. Se tem um conceito que é extremamente discutível, né, é o conceito de conduta, do fato típico, justamente porque o sistema clássico, o sistema causalista, o sistema neocantista, finalista, funcionalista, né? O conceito de conduta dentro de cada uma delas é realmente que é alterável, né? Vai mudando, e a gente tem que dar um recorte de modo que o nosso estudo aqui ele vai ficar circunscrito à ideia, né, às ideias, aos ensinamentos oriundos do finalismo penal idealizado por Hans Wetzel. Certo? Luiz Botelho, eu vou aqui fechar seu vídeo, porque como fica aqui uma imagem, não precisa fechar não, eu já fechei. Como fica uma imagem aqui ao lado, então eu acabo perdendo um pouco por conta da minha visão marginal, né? Então, eu acabo perdendo um pouco aqui
a concentração, viu? Mas é só por isso. Pois bem, minha gente, 8h01. Vamos então começar a aula de hoje, né? Pois bem, vejam só. A gente viu na aula passada, né, o conceito de conduta dentro da perspectiva do finalismo penal, e aí vimos que, segundo a teoria finalista, a conduta nada mais é do que um comportamento humano voluntário, né, dirigido a uma finalidade. Então, diferentemente do que a gente tinha em relação ao sistema clássico, que não exigia no conceito de conduta que o comportamento humano voluntário ele fosse destinado a uma finalidade, né? Bastava que fosse um movimento humano, né, capaz de mudar o mundo exterior. No sistema finalista, que é posterior ao sistema causalista, então, no finalismo, Wetzel aprimora, aperfeiçoa o conceito de conduta e aperfeiçoa a estrutura do crime como um todo. E aí o que ele faz? Ele insere na ideia de conduta, ele insere na ideia de conduta a, a, o elemento, né, de busca de alcançar, de atingir uma finalidade. Essa finalidade ela é mentalmente antecipada pelo agente, ou seja, ele mentaliza, ele idealiza a finalidade que ele busca com a prática da conduta e assim persegue o atingimento, o alcance dessa finalidade através da prática da conduta que ele entende como sendo eficiente para levá-lo ao atingimento da sua finalidade. E aí, essa conduta, né, que conduz o agente, esse comportamento humano voluntário, que vai conduzir o agente até o atingimento da sua finalidade, é a produtora, né, do resultado previsto na lei penal como infração penal. Percebam, minha gente, que as normas penais incriminadoras, os dispositivos que incriminam condutas, ela vai trabalhar com verbos que trazem para a gente a ideia da produção de um resultado. Matar, subtrair, constranger, ofender, expor. Então, tudo armazenar, todos esses verbos trazem para a gente condutas previstas na lei penal. E essas condutas expostas através desses verbos nos trazem a ideia também de que esse verbo exterioriza, manifesta não apenas uma conduta, mas um resultado produzido pela conduta. Então, quando a gente lê lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, a gente está diante, além de uma conduta, de um resultado que é a morte da pessoa, né? Então, a gente tem aí no conceito para o sistema finalista, né, para a teoria finalista, a conduta como um comportamento humano voluntário, né, dirigido a uma finalidade mentalmente antecipada e produtora de um resultado previsto na lei penal como criminosa, como infração penal. E aí os elementos da conduta, a gente viu, né, o comportamento voluntário, porque se o comportamento for viciado, nós podemos estar diante, né, de uma coação física ou de uma coação moral irresistível, a coação física figurando como um excludente do fato típico, a coação moral como uma excludente da culpabilidade. Então, é um comportamento voluntário, ou seja, um comportamento livre no agir, dirigindo a uma finalidade e exteriorizando, né? Exteriorizando-se, na verdade, através da vontade do agente. O direito penal, como eu havia colocado na aula passada, ele não aceita aquilo que Vincenzo Manzini, né, chamava de infrações de mera suspeita. Daí o porquê o STF ter considerado não recepcionado pela Constituição o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais. Essa decisão o Supremo Tribunal Federal tomou a partir da ideia de que, ora, o artigo 25 da Lei de Contravenções Penais traz para a gente
uma situação muito peculiar, punindo como crime um comportamento do agente que, deixa eu voltar para cá, porque eu acho que eu não vou conseguir chegar, punindo o comportamento do agente que traz consigo gazula, chave falsa, depois de ter sido condenado pela prática de crime de furto e de roubo. Então, esse artigo 25 da LCP, ele não foi, segundo o STF, no julgamento exposto no informativo 722, não foi recepcionado pela Constituição. Pois bem, a conduta, a gente viu aqui, deixa eu voltar slides anteriores, né? A conduta, ela pode ser vista sob dois aspectos. Ela pode ser classificada sob dois aspectos, né? Quanto à voluntariedade do agente, e quanto ao modo de execução. Então, quanto à voluntariedade do agente, a conduta pode ser estudada sob a perspectiva do dolo, da culpa e do preterdolo. Enquanto que, analisando a conduta a partir da perspectiva do modo de execução, nós temos a conduta sendo analisada na perspectiva da conduta comissiva, ou através de uma ação, e da conduta omissiva, através de uma omissão. Pois bem, na perspectiva da voluntariedade, a gente tem o dolo. E o dolo, na perspectiva do finalismo penal, é bom que sempre fique claro isso para vocês, né? Porque o dolo ele muda de acordo com o sistema. A ideia de dolo lá no causalismo, no sistema causalista, é diferente da ideia do dolo no sistema finalista. Mas a gente está fazendo um corte, né? Porque o tempo não nos permite aprofundar e estudar cada um dos sistemas. Então, analisando o dolo, né, na perspectiva do finalismo, a gente tem que nada mais é do que uma conduta dotada de vontade e consciência. É um comportamento que é dotado de dois elementos, vontade e consciência. A vontade sendo o seu requisito volitivo, a consciência sendo o seu requisito intelectivo. E essa conduta voluntária e consciente, para o finalismo penal, é dirigida a uma finalidade, sempre buscando a produção de um resultado. Seja esse resultado um resultado natural, ou seja, um resultado capaz de modificar o mundo dos fatos, como o homicídio, por exemplo, onde eu mato alguém, eu mudo o mundo natural, eu mudo o mundo fenomênico, o mundo dos fatos. Mas quando eu porto uma arma de fogo, eu não tenho um resultado natural, eu tenho um resultado jurídico, porque aquele portar uma arma de fogo sem ter autorização legal ou regulamentar, ele não altera o mundo dos fatos, mas ele altera o mundo do direito. Ele altera o mundo jurídico, permitindo a aplicação de pena numa eventual condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. E aí, a conduta humana voluntária e consciente é sempre de acordo com o finalismo, buscando um resultado, né? Quer assumindo os possíveis riscos de gerar esse resultado, ou quer efetivamente buscando realizar esse resultado. Então, percebam que no dolo nós temos também essa característica. Ou eu busco diretamente o resultado, e aí eu tenho o dolo direto, ou eu assumo o risco de provocar, eu assumo o risco de gerar o resultado previsto na lei penal como criminoso. Ora, eu não quis matar, mas eu estava transitando com meu veículo automotor acima do limite de velocidade permitido para a via, sob efeito de álcool, realizando o famoso racha, realizando a corrida, né, em via pública, o famoso racha, sob efeito de álcool e dirigindo na contramão. Ora, obviamente que mesmo que não fosse a minha intenção matar um pedestre ou até mesmo matar as pessoas que estavam participando desse racha,
A reunião de todos esses elementos permite ao operador do direito concluir. Ora, se esse indivíduo não quis produzir o resultado, ele assumiu o risco de produzir. Ele assumiu o risco de produzir. Isso porque o dolo ele não vai estar caracterizado apenas quando o sujeito quer. Ele vai estar caracterizado também quando o sujeito assume o risco de produção do resultado. Então, os elementos do dolo são consciência e vontade. Requisito intelectivo, a consciência. Requisito volitivo, a vontade. Aquilo que eu tenho a consciência, eu manifesto através de uma conduta livre no agir e levo a efeito aquele comportamento. E isso tudo destinado à produção de um resultado ou destinado isso tudo destinado à produção de um resultado, não é? Seja esse resultado lícito ou ilícito. Porque percebam o seguinte, no dolo, né? A diferença do dolo para a culpa é que no dolo eu tenho uma finalidade ilícita, eu busco uma finalidade ilícita, né? Ou eu assumo o risco de produzir uma finalidade ilícita. O que houve aqui? Deixa eu ver. Eu busco, né? Acho que voltou agora minha imagem. Eu busco produzir um resultado ilícito e na culpa não. No dolo, eu busco produzir um resultado ilícito ou assumo o risco que esse resultado ilícito possa acontecer e na culpa não. Na culpa, a gente vai ver na aula de hoje, na culpa, o que é que eu quero? Eu quero alcançar um resultado lícito, mas em razão dos meios que eu empreguei, em razão da inobservância de um dever objetivo de cuidado, eu acabo gerando um resultado ilícito. Ilícito e que é previsto na lei penal como crime. Como crime. Então, voltando para cá, vamos analisar aí as teorias que explicam o dolo. A primeira teoria que explica o dolo é a teoria da vontade. A teoria da vontade. E o que vai nos dizer aí a teoria da vontade? Ela vai nos dizer que o dolo é a vontade livre e consciente de querer praticar a conduta constitutiva da infração penal. Segundo a teoria da vontade, o dolo é a vontade livre e consciente de querer praticar a conduta constitutiva da infração penal. Então, eu tenho esse celular, que não é meu, suponha que não é meu, né? Esse celular aqui é meu, viu, minha gente? É meu, mas só para supor que ele não é meu, e eu queira esse celular para mim, eu quero esse celular para a minha vida. Mas eu não quero esse celular para a minha vida comprando. Eu quero esse celular subtraindo de quem o comprou. Eu quero esse celular subtraindo de alguém. Então, para a teoria da vontade, o dolo é a vontade livre e consciente de querer subtrair para mim coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel. Então, o que é que acontece? Para a teoria da vontade vai explicar o dolo direto, né? A teoria da vontade explica o dolo direto. Dolo é só aquilo que represente, que manifeste uma consciência, uma vontade livre, voltada a praticar a conduta constitutiva da infração penal. Para a teoria do assentimento ou consentimento, o dolo é constituído a partir da conduta do agente, que, mesmo não querendo produzir o resultado, ou seja, mesmo ele não querendo a produção daquele resultado, não querendo atingir aquela finalidade que ele vai atingir com o resultado, com a conduta que ele está praticando, né? A conduta
embora não direta, né? Mas é uma conduta que pouco se importa com a produção do resultado. Então, para a teoria do assentimento, do consentimento, mesmo não querendo atingir a finalidade buscada, né? O agente vai responder criminalmente, ele vai incorrer numa conduta dolosa quando lhe era possível antever o resultado, e ao antever esse resultado, ele continua praticando a conduta, assumindo o risco de produzir esse resultado. Perceba que, pela teoria do assentimento, o dolo não é apenas quando eu quero produzir o resultado, mas é também quando eu assumo o risco da produção desse resultado. Pois bem, seguindo aí em relação ao dolo, né, nós temos também a teoria da representação. Teoria da representação. E para a teoria da representação, o dolo vai acontecer quando a gente prevê o resultado como possível e continua agindo, independentemente de revelar na conduta a assunção do risco de provocar esse resultado. Então, para a teoria da representação, vai ocorrer o dolo, ainda que o agente, embora não tenha a finalidade de produzir o resultado, e também não assuma o risco de produzir esse resultado, ele acaba produzindo este resultado. Ele acaba produzindo o resultado previsto na lei penal como criminoso. Quais são as teorias adotadas pelo direito penal, pelo Código Penal? Quais são as teorias adotadas pelo Código Penal? Teoria da vontade e teoria do assentimento. A teoria da representação não é adotada pelo Código Penal porque ela acabaria confundindo dolo e culpa como uma coisa só. Ela acabaria confundindo dolo e culpa como uma coisa só. Então, rechaça-se a teoria da representação e, para fins de dolo, duas teorias são adotadas pelo Código Penal. A teoria da vontade, e a teoria do assentimento. A teoria da vontade para explicar o dolo direto, a teoria do assentimento para explicar o dolo indireto. Vladimir está perguntando o seguinte: assumir o risco é um ato ilícito no caso? Pode ser, se a gente estiver diante do dolo eventual, assumir o risco de produzir um resultado previsto na lei penal como infração penal, ele pode sim ser um ato ilícito. Imagine só você o exemplo que eu acabei de dar. O sujeito, ele compra um carro possante, né? Ele compra lá um Camaro amarelo, ele compra um carro possante e junta outros amigos que também têm um carro possante, né? Para praticarem um racha. É um racha, gente. Não é rachadinha não, viu? Rachadinha é outra coisa que funciona em alguns gabinetes políticos, né? Mas um racha. E aí esse sujeito, antes de iniciar a corrida, ele ingere bebida alcoólica, ele pratica o racha na contramão da via e, obviamente, se ele está praticando um racha, ele está, muito provavelmente, vai dirigir o veículo automotor dele acima do limite de velocidade. O limite para ele é o céu, ele quer ganhar o racha. Veja que a finalidade que esse agente busca não é matar ninguém. Ele não quer matar ninguém com a conduta dele. Se quisesse matar uma pessoa, ele pegava uma arma de fogo e atirava na pessoa. Ele não quer matar alguém. O que ele quer? Ele quer mostrar que ele é o Ayrton Senna da via pública. Ele quer mostrar que é o Michael Schumacher da via pública. Não é? Eu estou indo mais longe porque eu não lembro os pilotos mais atuais da Fórmula 1. Né? Minha época é Ayrton Senna, Nadia Mansell, né? Piquet.
Mas não lembro aqui os mais novos. Enfim, ele não quer matar ninguém. O que ele quer é ganhar a corrida. O que ele quer é ganhar o racha, é mostrar que o carro dele é possante e ele é bom no volante. Só que aí ele acaba se envolvendo em um sinistro, ele acaba se envolvendo em um acidente e desse acidente morre uma pessoa. Percebam que esse agente, ele não quis matar aquela vítima. Mas, nitidamente, pelas circunstâncias do caso concreto, prática do racha, prática de racha, que é crime previsto pela legislação de trânsito, né? Ingestão de bebida alcoólica, dirigir acima do limite de velocidade, dirigir na contramão, não há que se discutir que esse agente ele tenha assumido o risco de provocar um resultado morte. E, portanto, ele não poderia responder pelo homicídio culposo de trânsito. Ele responderá pelo homicídio doloso do Código Penal, pelo dolo eventual. Espero ter respondido essa pergunta aí, Vladimir. Alessandro pergunta o seguinte, professor, dê exemplos que definam essas teorias, por favor. Estou dando exemplo agora, Alexandre. Estou dando exemplo agora. Veja, a teoria da vontade é aquela que vai explicar o dolo direto. Qual é o dolo direto? Aquele em que eu, com a minha conduta, livre, né, livre na vontade e consciente, né, pratico para atingir uma finalidade ilícita. Eu quero matar um desafeto, eu compro uma arma de fogo, chego na frente do desafeto, aponto para ele e efetuo os disparos. Teoria da vontade, explicando o dolo direto. Teoria da vontade. Eu tive a vontade de realizar a execução da conduta que me levará até o alcance da minha finalidade, que é matar. Teoria da vontade. Lucas está com a câmera aberta aqui, né? Sem problema, é só para descontrair. Lucas é dono do celular. Eu quero o celular. Eu não vou comprar o celular, eu vou levar o celular de Lucas. Então, para a teoria da vontade, eu vou estar praticando o crime de furto doloso, quando o Lucas dá um vacilo no celular na sala de aula, e eu subtraio para mim, né, sem violência, sem grande ameaça, praticando o crime de furto. Teoria da vontade. Teoria do assentimento. Vai explicar o dolo eventual. Eu acabei de dar um exemplo do dolo eventual. Na hora em que eu, né, mesmo não querendo matar uma pessoa, eu pratico uma série de comportamentos, uma série de condutas que denotam que, embora eu não quisesse a produção do resultado, eu podia prevê-lo como possível e assumir o risco de provocar esse resultado, eu estou diante do dolo eventual, e o dolo eventual ele é explicado pela teoria do assentimento. Ok? Espero ter explicado aí, meu amigo Alexandre, que fez a pergunta. Porém, quais são as espécies do dolo adotadas pelo Código Penal? Nós temos o dolo direto. Qual é o dolo direto? O dolo direto é quando o agente adota a conduta que é descrita na lei penal, descrita no tipo penal, e essa conduta, obviamente, ela é voltada a atingir um resultado pretendido. Quero comercializar droga. Essa é a minha finalidade. Para isso, eu vou adquirir a droga, eu posso transportar a droga, eu posso armazenar a droga e posso expor a droga à venda. Todas essas condutas são previstas no artigo 33 da Lei de Drogas como condutas que caracterizam o crime de tráfico ilícito de drogas. Tem que sair um pouco do homicídio, né? Sai um pouco do homicídio. Já está no Covid aí, muita gente morrendo, então sai um pouco do homicídio. Então percebam que eu com a minha conduta, realizei diretamente o tipo penal. Eu pratiquei uma conduta que diretamente me levará ao alcance da finalidade que eu almejei. A finalidade é essa aqui, viu? Eu quero comercializar droga. Quero ficar rico vendendo droga. Né? Para vender droga, eu provavelmente devo praticar alguma conduta que me levará a atingir a minha finalidade. E aí eu tenho uma série de condutas. O crime de tráfico de drogas tem 18 condutas. 18 condutas.
eu vou adquirir a droga de alguém, ou vou adquirir, eu vou produzir a droga. Geralmente, quem vende é quem adquire, né? Quem não produz a droga. Então, quem vende assim, né? Quem comercializa a varejo, como diz a história. Então, eu adquiro a droga do produtor, eu provavelmente devo trazer comigo ou transportar a droga, né? Devo armazenar a droga, devo expor a droga à venda e devo vendê-la. Então, qualquer dessas condutas que eu pratique, eu tenho a aptidão de atingir a minha finalidade. Tenho a aptidão de atingir a minha finalidade. Certo? Então, dolo direto, quando a gente adota a conduta que é descrita na lei penal, né? Se eu quero furtar esse celular, eu vou subtrair para mim, porque subtrair é a conduta, né, do furto. Né? Se eu quero estuprar alguém, eu vou constranger essa pessoa, mediante violência ou grave ameaça, né, a praticar o ato libidinoso e a conjunção carnal. Né? Então, a gente tem no dolo direto a prática da conduta do agente voltada a atingir a finalidade pretendida. E o dolo direto, meus queridos e minhas queridas, o dolo direto, ele pode ser de primeiro e de segundo grau. O dolo direto pode ser de primeiro e de segundo grau. Qual é o dolo direto de primeiro grau? Percebam, dolo de primeiro e de segundo grau são subespécies do dolo direto. Eu não saí ainda do dolo direto, estou dentro do dolo direto. E aí, esse dolo direto, ele pode ser de primeiro ou de segundo grau. O dolo direto de primeiro grau é aquele dolo em que eu pratico a conduta para atingir uma finalidade específica. E para atingir essa finalidade específica, eu me valho, eu me utilizo dos meios adequados para atingir única e exclusivamente essa finalidade. Então, para o dolo direto de primeiro grau, eu tenho o dolo consistente naquele fim que eu estou me propondo a atingir. E aí, para atingir esse fim específico, eu vou escolher os meios necessários e exclusivamente que me levarão ao alcance dessa finalidade. Então, por exemplo, se eu quero matar um desafeto, eu compro uma arma de fogo, chego até o desafeto e efetuo os disparos contra ele. Dolo direto de primeiro grau. Dolo direto de primeiro grau. Eu escolhi os meios necessários que me levariam a produzir apenas o resultado que eu queria, que eu pretendi. Já o dolo direto de segundo grau é diferente. No dolo direto de segundo grau, eu tenho um dolo relacionado aos efeitos colaterais, que os meios de execução que eu empreguei vai gerar. Então, no dolo direto de segundo grau, eu tenho o dolo correspondente aos efeitos colaterais necessários, né? Aos efeitos colaterais necessários que os meios que eu empreguei para executar a conduta vão acarretar. Isso é a ideia do dolo eventual. Isso é a ideia do dolo direto de segundo grau. Exemplo, né, de dolo direto de segundo grau. Eu pretendo matar uma determinada pessoa. Só que eu, ao invés de comprar uma arma de fogo, ir até a presença dessa pessoa e efetuar os disparos, eu espero essa pessoa fazer uma viagem para o exterior, uma viagem de avião qualquer. E aí, eu armo uma bomba dentro desse avião. E espero esse avião atingir uma altitude de cruzeiro para acionar o artefato explosivo.
Percebam que a minha finalidade era matar um passageiro do avião. Suponha que eu queria matar o piloto. Suponha que eu quisesse matar o piloto. Percebam que eu só queria matar o piloto. O meu dolo de primeiro grau era atingir o piloto. Só que eu excedi na escolha, eu abusei na escolha do meio de execução para matar o piloto. Eu podia ter dado uma facada no piloto, dado uma gravata e matado o piloto por asfixia, dado um tiro no piloto, dado veneno na comida do piloto. Mas não, eu preferi colocar uma bomba dentro do avião em que esse piloto estava conduzindo, comandando. E aí eu espero essa aeronave chegar numa altitude de cruzeiro e aciono o artefato explosivo, fazendo com que essa aeronave caia. Percebam que, pelo modo de execução, pelo meio de execução que eu empreguei, obrigatoriamente eu vou gerar efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? Obrigatoriamente, as outras pessoas, os outros passageiros, os outros tripulantes dessa aeronave irão morrer. Então, meu dolo direto de primeiro grau em relação ao piloto, meu dolo direto de segundo grau em relação aos demais passageiros e demais tripulantes dessa aeronave. Vamos ver aqui se tem alguma perguntinha. Tem chat, vamos lá. No caso, imperícia e negligência pode ser causa de dolo eventual? Não. Imperícia e negligência são modalidades de culpa. Culpa. Dolo eventual, não. Culpa. A grande diferença do dolo eventual para a culpa é que no dolo eventual, as circunstâncias do caso concreto me levam à conclusão de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado. Ou seja, o grau de reprovabilidade na conduta do agente é maior do que acontece na culpa. É maior do que acontece na culpa. Na culpa, as circunstâncias do caso concreto não me levam à conclusão, não me permitem concluir que o agente ele foi além da mera negligência, além da mera imprudência ou além da mera imperícia. Para a culpa, eu não tenho, diante das circunstâncias do caso concreto, como chegar à conclusão de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado. E aí, se ele foi imprudente, negligente e imperito, se ele não observou um dever objetivo de cuidado e produziu um resultado previsto na lei penal como crime e punido a título culposo, ele então pode sim ser punido pelo crime culposo. Imperícia e negligência são modalidades de culpa. Professor, e dolo eventual. Oi, Vladimir. Professor, tem um quadrado preto no centro do slide. É porque o quadrado preto é para eu poder abrir a caixa de diálogo da pergunta que você me apresentou, entendeu? Ó, tirei ele agora, tá vendo? Só que aí, se eu tirar muito, eu não consigo ver. Ele tá na frente porque eu estou lendo a sua pergunta. Eu vou fechar ele agora, já que eu acho que eu expliquei, né? A sua pergunta. Imperícia e negligência pode ser causa de dolo eventual? Não, porque são modalidades de crime. Tá joia? Então, fechei aqui e vou fechar o... Só entendi. Se for referente à culpa, né? Eu entendi a explicação. A imperícia, a imprudência só se for referente à culpabilidade, não é isso? Culpabilidade não. Culpabilidade é outra coisa. Culpa, né? Viu? Culpabilidade é um elemento do crime. Certo. Culpa é uma espécie de conduta. Tá joia? Vou fechar aqui seu áudio, viu? Quando eu fizer essas perguntas... Eu peço assim, para a gente organizar, porque a aula virtual tem alguns detalhes, alguns problemas. Quando você manda o áudio para mim, ele sai cortando. Eu não sei se a minha voz está cortando para você, mas a sua voz cortou para mim. Então, se tiver mais alguma pergunta, qualquer um dos colegas que estiverem online, mandem pelo chat, porque o chat aí eu consigo ler melhor
e aí fica melhor para tirar dúvida. Tá joia? Pois bem, além do dolo direto, deixa eu voltar para cá, além do dolo direto, a gente tem o dolo indireto. E o dolo indireto ele pode ser alternativo ou eventual. O dolo pode ser alternativo ou eventual. O dolo indireto ele pode ser alternativo ou eventual. O dolo indireto alternativo ocorre quando a gente direciona a sua conduta prevendo como possíveis resultados diferentes. E aí ele pouco está se importando. No dolo alternativo, o agente direciona a sua conduta. Veja, o dolo alternativo é uma espécie de dolo indireto, certo? Então, no dolo alternativo, o agente direciona a sua conduta, prevendo como possíveis, resultados diferentes. Resultados diferentes. Ou vítimas diferentes. Ou resultado e vítimas diferentes. Quer seja o dolo alternativo objetivo, ou seja, quando a gente prevê como possível resultados diferentes, quer seja o dolo indireto alternativo subjetivo, quando ele prevê como possível vítimas diferentes, nós estamos no dolo indireto alternativo. E aí alguém deve me perguntar, Egnaldo, pelo amor de Deus, me dê um exemplo. Me dê um exemplo. Vocês lembram que há um tempo atrás, um sujeito aparentemente desequilibrado, mas acredito que ele não era inimputável, e nem toda pessoa desequilibrada é um inimputável penal, certo? Então, aparentemente desequilibrado, ele foi ao cinema assistir Tropa de Elite. Salvo engano, foi Tropa de Elite, foi em São Paulo, salvo engano, né? Não sei se São Paulo capital, mas no estado de São Paulo, salvo engano. E aí esse sujeito surtou, né? Se achou que era o Capitão Nascimento, ele surtou e ele saiu efetuando disparo a ermo dentro do cinema. Atirou dentro do cinema. Esse sujeito, ele não estava preocupado se ia lesionar, se ia matar. Ele não estava preocupado se ia matar a pessoa que estava do lado dele ou aquela outra que chegou atrasada na sala do cinema, na sessão, e estava assistindo o filme já na frente da tela. E não é assim? Quando você chega atrasado, que não tem mais cadeira, você vai ficando para frente da tela. Para esse indivíduo, pouco importava. Ele conseguia prever que aquele comportamento dele poderia gerar resultados diferentes, mortes e lesões, e poderia atingir vítimas diferentes. Perceba que ele está diante de um dolo indireto alternativo. Para ele, para o agente que age com dolo indireto alternativo, pouco importa se vai matar ou se vai ferir. Pouco importa se vai matar ou vai ferir a vizinha, a tia, o amigo, o homem do carro do ovo. Para ele, pouco importa. Ele está, para ele não importa o resultado que ele vai atingir. O que ele quer mesmo é fazer a maldade. O que ele quer é praticar a maldade. Isso é o exemplo do dolo alternativo. Pois bem, outro dolo indireto, esse mais comum, né, esse mais usual, a gente escuta mais na imprensa, etc. e tal, é o dolo indireto eventual. Dolo indireto, ele se subdivide em dois. Dolo indireto alternativo e dolo indireto eventual. Os dois são exemplos, são espécies, de dolo indireto. O mesmo se diga do dolo direto. Dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau. Duas espécies. Pois bem, no dolo indireto eventual, o agente adota a conduta
que, embora destinada a realizar o resultado, embora não destinada a realizar o resultado que ele provocou efetivamente, ele assume o risco de produzir esse resultado. Percebam? No dolo indireto eventual, o agente adota uma conduta que, embora não seja voltada, não seja destinada a atingir a finalidade por ele almejada, por ele buscada, ele assume o risco de produzir resultado. O exemplo melhor que a gente pode trabalhar é esse que eu falei do racha. É esse que eu falei do racha. O agente, vamos supor agora que o sujeito não bebeu, né? Ele não tomou bebida alcoólica, ele não ingeriu bebida alcoólica, ele não está dirigindo em contramão, né? Ele não está dirigindo na contramão, mas ele está ali praticando racha. E aí, nesse racha que ele pratica, perceba que a finalidade que ele tem com o racha não é matar uma pessoa. Ele não está pegando o carro para matar alguém. Esse não é o dolo direto dele. O dolo direto dele é sagrar-se vencedor naquela corrida automobilística. Esse é o dolo natural dele. É para isso que ele está pegando o carro possante dele e metendo pau no carro, né? Para ganhar. Ele tá aí imbuído por um espírito automobilístico. Talvez uma frustração de não poder ter corrido kart, Stock Car, Fórmula 1, enfim. O agente, nessa situação, ele não quer matar ninguém. Mas suponha que, em razão do comportamento dele, ele acaba matando. Ora, inegavelmente, as circunstâncias do caso concreto dão a entender que ele, por mais que não tenha praticado a conduta voltada a matar, quando ele decidiu praticar a conduta automobilística desautorizada e prevista como crime pelo Código de Trânsito, ele assumiu o risco de produzir esse resultado. Inegavelmente. 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 E aí, o que é que acontece? Na prática, quem vai dizer para a gente o que é dolo eventual, o que vai ser a culpa consciente, são as circunstâncias do caso concreto. Um exemplo bem prático que eu trabalhei há muito tempo atrás. Né? Foi um acidente automobilístico, né, com vítima fatal. E aí? Homicídio culposo de trânsito, homicídio doloso por dolo eventual. Percebam, o que vai definir, prestem muita atenção para isso, o que vai definir a imputação a título de dolo eventual ou de culpa consciente é a leitura das circunstâncias do caso concreto. Dentro do veículo desse indivíduo foi encontrado latas de bebida alcoólica, latas de cerveja. Algumas fechadas, outras já vazias. E percebam como é que a gente tem que ter cuidado com o trabalho com perícia. Vazias, eu não posso afirmar que foi consumida. Ele pode ter abrido a lata de cerveja e jogado fora. Né? Não se pode atestar que houve o consumo. Né? Pode atestar que estavam vazias. Algumas latas cheias, algumas latas vazias. Né? As testemunhas que viram o fato narraram que esse indivíduo vinha dirigindo em alta velocidade. Não era um dia de chuva. A pista estava seca, a pista de rolamento estava seca. E a marca de frenagem era muito curta entre o seu início e a zona de impacto. Muito curta. Entre o início da frenagem, do acionamento do freio e o ponto de impacto com a vítima. Outras circunstâncias foram apuradas pelo delegado de polícia, mas essas circunstâncias do local do crime deixa
deixa a gente interpretar de que ali houve um dolo eventual. De que ali houve um dolo eventual. O possível consumo de bebida alcoólica, possível, hein? O possível consumo de bebida alcoólica, a pouca importância do agente com o impacto com a vítima, porque a marca de frenagem era muito curta. Ora, se eu estou avistando uma pessoa atravessando a rua, eu já tenho que ir acionando o sistema de freio do veículo, né? E não freá-lo bruscamente, muito próximo à zona de impacto. Então, essas circunstâncias levam a crer que o agente extrapolou o limite da culpa. Ele foi além do limite da culpa, ele foi além da imprudência. E quando você vai além da imprudência, quando você extrapola o limite da culpa, você chega ao dolo eventual. Porque no dolo eventual você assume o risco de provocar o resultado. Na culpa, não. Na culpa, você foi só imprudente. Você foi um sujeito desleixado. Mas você, em nenhum momento na culpa consciente, as circunstâncias do fato concreto deixam de ver que você assumiu o risco de produzir esse resultado. Ver se tem alguma pergunta aqui. Cadê? Não, então vamos embora. Ou eu estou explicando muito bem e vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada e estão calados. Né? Mas vamos seguindo aqui, que a gente tem muita coisa para ver hoje. Pois bem, na tentativa de auxiliar do ponto de vista teórico, na tentativa de auxiliar, né, a análise do intérprete quanto à existência de dolo eventual, um alemão chamado Reinhard Frank, né, ele desenvolveu a teoria positiva do conhecimento. Teoria positiva do conhecimento. Ele diz o seguinte: no dolo eventual, pela teoria positiva do conhecimento, no dolo eventual, é como se o agente dissesse para si a seguinte frase: seja assim ou de outra maneira, suceda isto ou aquilo, em qualquer caso eu agirei. É aquele sujeito que não se importa com as possíveis consequências, os possíveis resultados lesivos que a sua conduta possa praticar, possa causar a outrem. É aquele indivíduo que não tem aptidão para viver em sociedade. É aquele indivíduo que acredita que pode fazer o que quiser, que quem manda é ele. Esse indivíduo ele tem uma postura típica de quem não pode viver em sociedade. Porque viver em sociedade é aprender a respeitar os limites. Porque onde o meu direito acaba, aliás, o meu direito acaba onde o seu começa. Então, no dolo eventual, o agente diz para si: seja como for, aconteça o que acontecer, eu não vou deixar de fazer o que eu quero. É o que aqui no Brasil a gente coloca de uma forma bem peculiar. E a gente aqui no Nordeste trabalha com a ideia bem peculiar. É a diferença do lasque-se e do lascou. Né? Ou do dane-se ou do danou. Eu gosto do lasque-se, do lascou, porque eu sou pernambucano. E nada melhor do que puxar a sardinha para o lado da gente. No lasque-se é a ideia típica do agente que incorre em dolo eventual. Lasque-se. Ele olha assim, está lá dirigindo o veículo dele, em alta velocidade, tomou bebida alcoólica, está pouco se importando, tem uma pessoa, um transeunte atravessando na faixa de pedestre, o sinal está vermelho e ele diz: haja o que houver, dê no que dê, lasque-se. Dolo eventual. Dolo eventual. Já na culpa consciente, o indivíduo está lá, sinal vermelho, ele está no limite de velocidade, excedeu o limite de velocidade, mas quando ele vê a vítima, ele puxa o freio de mão e diz: lascou. Lascou. Porque ele tem a preocupação com a vítima e consigo. Então, para a teoria positiva do conhecimento, né, Frank,
ele desenvolveu aí essa teoria para facilitar a diferença entre a culpa, o dolo eventual e a culpa consciente. Deixa eu ver aqui, chegando perguntas do coração. Né? E aí, para encerrar esse slide aqui, ó, minha gente, como eu havia colocado anteriormente, a análise do dolo eventual ela só acontece diante da análise das circunstâncias do caso concreto. Você só consegue fixar que houve um dolo eventual quando você analisa as circunstâncias do caso concreto. Por mais que você tenha a teoria positiva do conhecimento, por mais que você tenha uma outra série de ensinamentos para facilitar a identificação, só diante do caso concreto é que a gente consegue distinguir se ali a gente está diante de um dolo eventual ou de uma culpa consciente. Tá? Deixa eu ler aqui as perguntas do coração. Vamos lá. Vladimir, no dolo eventual a gente tem culpa, mas não assumiu o risco. É isso. Veja, Vladimir, não vá muito por esse caminho, não. Para você não confundir com a culpa. Né? Veja, de um modo irresponsável, o que eu vou estar fazendo aqui é de um modo irresponsável, porque eu tenho que ser técnico com vocês, mas de um modo irresponsável, o dolo eventual seria uma culpa qualificada. O dolo eventual seria uma culpa qualificada. Qualificada pelo quê? Pela assunção de risco pelo agente. Pela assunção de risco pelo agente. Pela assunção de risco pelo agente. Né? Então, o dolo eventual, ele e aí, veja, é uma ideia atécnica, viu? O dolo eventual é uma culpa qualificada pela assunção do risco por parte do agente. Essa assunção do risco de produzir o resultado não existe na culpa consciente. Ela não existe na culpa consciente. Tá, Jorge? Espero ter respondido aí, Vladimir. Lucas, desistindo da carreira penal, estou na opção de não estar entendendo nada dessa unidade. Veja a vantagem. A vantagem é que você vai ter aqui o vídeo para você rever quantas vezes você quiser e a leitura. Veja, vocês têm que ler. Tem que ler. Eu não aprendi a direito penal só com aula em sala de aula. Tem que ler. Está aqui a prova. Tem que ler. Mais o que tem aqui embaixo, tem mais coisa aqui embaixo, mais livro aqui embaixo. Né? Tem que ler. Tem que estudar. Não haverá salvação sem leitura. Não haverá. Não vai salvar ninguém. Certo? Vamos lá. Esse lascou ajudou muito a entender. Beleza, Alessandro? Massa. E uma coisa bem pernambucana, né? Bem pernambucana, feito bolo de rolo. O lasco se lascou. Oi, Lorena, vamos continuar, minha gente. Vamos continuar. Bem, e aí a gente entra no crime culposo. Então, vimos, né, tudo sobre dolo, tudo que nós podemos ver sobre dolo. Obviamente, vocês precisam estudar, precisa pegar livro, precisa pegar a doutrina para estudar, né? E vimos, né, o que nos propusemos a ver a respeito do dolo. Culpa, né? Culpa. Então, percebam, o crime culposo é nada mais, nada menos que um comportamento também do agente, né? É um comportamento humano voluntário, caracterizado pela inobservância de um dever objetivo de cuidado. Dever objetivo de cuidado? Como assim, Edinaldo? Um dever objetivo de cuidado é um dever que é imposto a todas as pessoas. É um dever imposto a todas as pessoas. Quando a gente está dirigindo um veículo automotor, que a gente passa por uma via que tem lá 60 km por hora, e 60 km por hora não é para Maria, para José e para João. É para todo mundo que dirija um veículo automotor, que dirija um carro, que pilote uma moto, que dirija um carro maior, se não houver diferença entre carro de carga, carro pesado, veículo leve. Né? Então, é para todo mundo. Ou seja, respeitar o limite de velocidade estabelecido pela autoridade de trânsito para aquela via
é um dever objetivo de cuidado. Por quê, minha gente? Por quê? Porque se você pegar livros de autores como o próprio Hans Retzel, por exemplo, né? Ele vai dizer lá, ó, a vida em sociedade, ela é dotada de vários riscos. Viver em sociedade é viver correndo risco e provocando risco às pessoas constantemente. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente corre risco. A gente corre o risco de estar sentado na calçada de casa, né? E um carro desgovernado por falta de freio ou por que quer que seja, atropelar a gente. Então, a vida em sociedade é uma vida de riscos. Cabe ao poder público diminuir esses riscos, diminuir, mitigar esses riscos. Daí o porquê e o poder público tem essa incumbência de estabelecer regras que permitam que a gente possa ter um convívio seguro, não é? Com a mitigação dos riscos que a vida em sociedade nos impõe. Então, a conduta culposa, ela decorre justamente da inobservância desse dever objetivo de cuidado, que faz com que ocorre quando a gente se comporta de modo imprudente, negligente e imperito, praticando voluntariamente a conduta que tem a aptidão de provocar um resultado natural previsto na lei penal como crime. Né? Previsto na lei penal como crime. Então, isso é o crime culposo. Mas, volto a dizer, tem que estudar. Tem que estudar. Tem que pegar o livro e estudar. Certo? Percebam o seguinte. A culpa, ela tem duas espécies. A culpa consciente e a culpa inconsciente. Culpa consciente, culpa inconsciente. Essas são as duas espécies de culpa. A culpa inconsciente, o agente vai praticar a conduta não prevendo o resultado como possível. Não prevendo o resultado como possível. Mas esse resultado, ele era previsível. Ele era previsível do ponto de vista objetivo. Previsível do ponto de vista objetivo. Na culpa inconsciente, o agente pratica uma conduta produtora de um resultado. Só que esse resultado não foi previsto por ele. Ou seja, no momento em que ele praticou a conduta, ele não previu que esse resultado poderia acontecer. Mas esse resultado que ele provocou era previsível do ponto de vista objetivo. Ele não previu, mas era previsível do ponto de vista objetivo. Qual é o exemplo disso? O exemplo que eu trouxe aqui no material. Um morador recém-chegado, né? Uma pessoa que alugou um imóvel, recém-chegado a esse imóvel vizinho a um cemitério, esse indivíduo fazendo a faxina, arremessa um objeto pela janela, né, para o lado do cemitério. Vai dizer, cemitério, à noite. Não vai ter ninguém passando no cemitério. Né? Quem está no cemitério não pode andar por ele. Quem está no cemitério não pode andar por ele. Está deitado e de lá não levanta. Então, a gente pensa isso, né? E aí ele arremessa um objeto pela janela e acaba atingindo pessoas que estavam realizando um ritual de magia negra. Eu tenho até que mudar o nome magia negra, porque fui corrigido por uma professora amiga minha, né? Tenho até que mudar, mas é do jeito que está aí, certo? Então, o sujeito arremessa o objeto pela janela do seu apartamento, né? Arremessa pela janela em direção a um cemitério à noite, lesionando pessoas que estavam dentro do cemitério realizando um ritual de magia oculta, né? Ritual lá de, enfim, um ritual. Né? Tirar aqui, eu vou até tirar do material, esse nome magia negra. Né? Um ritual lá
enfim, de magia. Pois bem, minha gente, deixa eu ver aqui, chegou uma mensagem do coração, vamos ver aqui o que foi. Rodrigo, seria um exemplo de culpa inconsciente jogar uma bituca de cigarro pela janela do carro em movimento, causando uma queimadura. Poderia ser, Rodrigo, poderia ser uma culpa inconsciente. Poderia ser uma culpa inconsciente. Tá joia? O agente não previu aquele resultado como possível, né? Embora objetivamente ele fosse previsível. Tá joia? Vamos lá. Culpa consciente. Culpa consciente. Na culpa consciente, o agente pratica a conduta acreditando ele, sinceramente, que o resultado que ele previu, veja que na culpa consciente ele tem previsibilidade do resultado. Na culpa consciente ele tem previsibilidade do resultado. Mas ele acredita que esse resultado que ele previu, não vai acontecer. Que ele é tão habilidoso, que ele é tão top das galáxias, que esse resultado não vai acontecer. É um exemplo do atirador de facas. Ora, o sujeito que atira facas contra outra pessoa, ele confia tanto nas habilidades dele, tanto, que ele acredita, sinceramente, que não vai atingir aquela outra. Imagina, o sujeito está lá, ele é atirador de facas de um circo. E a pessoa alvo desse atirador de facas é o filho ou a filha. Percebam que esse sujeito está lá tirando as facas e ele acredita tanto na habilidade que tem, tanto, que ele não acredita, né? Ele acredita sinceramente de que jamais vai lesionar ou vai matar o próprio filho ou a própria filha. Agora, na culpa consciente, né? Na culpa consciente, o agente acaba, assim, evidentemente, a gente está falando de crime, ele acaba atingindo a vítima. Mas perceba que na culpa consciente, diferente do dolo eventual, ele não assume o risco de provocar o resultado. Ele não assume o risco de provocar o resultado. No dolo eventual, ele assume o risco de provocar o resultado. Na culpa consciente, não. A culpa pode ser ainda própria e imprópria. A culpa própria é aquela que a gente verifica quando a gente não quer o resultado, e nem assume o risco de produzi-la. É a culpa propriamente dita. É a culpa consciente. É a culpa própria. A culpa imprópria é uma hipótese prevista lá no artigo 20, parágrafo 1º. O artigo 20, parágrafo 1º. O artigo 20, deixa eu fechar aqui, para a gente abrir o Código Penal. O artigo 20, parágrafo 1º, deixa eu ver. O artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal vai dizer para a gente o seguinte, que é isso, não, que é a Lei de Contravenções Penais. Deixa eu sair daqui. Eita. Artigo 20. Constituição, Código Penal. O artigo 20 do Código Penal falhas técnicas, né, minha gente? Vocês sabem como é coisa ao vivo, né? Isso aqui querendo demorar, pegar, mas com fé em Deus a gente chega. Pronto, artigo 20 do Código Penal
que está lá dizendo para a gente o seguinte, ó, parágrafo 1º, tá? Artigo 20, parágrafo 1º, que diz o seguinte, deixa eu descer mais aqui, ó. Aqui, artigo 20, parágrafo 1º. Ó, é isento de pena, aqui, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. É aquela situação do sujeito que invade o domicílio de outrem, acreditando que ali dentro há uma tragédia, né, ocorrendo, um incêndio, algo acontecendo naquele imóvel. E aí, vendo aquela fumaça, o sujeito invade o domicílio e, por conta da fumaça, acreditando que ali ocorre um incêndio que tornaria a ação dele legítima, quando, na verdade, está rolando uma festa e aquela fumaça nada mais é do que uma máquina de fumaça que produz aquela fumaça. Então, o agente que incorre, que pratica um crime, né? Que pratica uma conduta prevista como criminosa, mas que tem ali um erro plenamente justificado pelas circunstâncias de fato concreto, ele acaba não sendo punido. É uma figura de discriminante putativo, discriminante por erro. Mas, se aquela conduta for punida a título de culpa, ele, mesmo tendo praticado a conduta de modo doloso, ele responde como se tivesse praticado o crime na modalidade culposa. Isso é o exemplo que a gente tem de culpa imprópria. Culpa imprópria. A culpa imprópria é quando eu pratico uma conduta dolosa, mas respondo como se tivesse praticado um crime culposo. Eu pratico uma conduta dolosa, mas respondo como se tivesse praticado um crime culposo. Exemplo. Eu vejo duas pessoas brigando, né? Numa atitude, né, semelhante à de uma briga. E aí, para defender uma daquelas pessoas, eu agrido a outra. E aí, por conta dessa minha falsa percepção, dessa minha equivocada percepção da realidade, né, uma equivocada percepção da realidade, eu lesiono um indivíduo acreditando que estou defendendo o outro, acreditando que estou incorrendo em legítima defesa de terceiro. E aí percebe-se que não estava havendo briga nenhuma, que aquelas duas pessoas estavam apenas brincando, ou que aquelas duas pessoas estavam apenas treinando golpes de arte marcial que praticam, né? Eu, quando adolescente, fazia karatê, né? Karatê. E aí, quando a gente saía lá da academia, onde a gente treinava, tudo adolescente, né? Saía com gosto de gás. Então, a gente saía à rua, né? Simulando golpes. Então, imagina ali que alguém visse no momento daquele e acreditasse que eu estava agredindo o meu colega de arte marcial e partisse para cima de mim para tentar defender esse meu colega. Como a lesão corporal é punida a título culposo, perceba, na hora que esse agente pratica a lesão contra mim, ele está agindo com dolo. Mas em razão dessa falsa percepção da realidade, aliás, dessa equivocada percepção da realidade, ele responde como se estivesse praticando crime culposo por força do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, que reflete o que a gente chama aqui de culpa imprópria. Espero ter sido claro em relação a isso. Pois bem, seguindo aí. Culpa mediata. Culpa mediata ou culpa indireta, né? Vai acontecer quando o resultado que é verificado no plano concreto, decorreu indiretamente da conduta do agente. Culpa mediata ou culpa indireta. Ocorre
quando o resultado constatado no plano concreto, ele é decorrente da conduta anteriormente praticada pelo agente. Qual é o exemplo que a doutrina traz para a gente da culpa indireta? Né? Imagine que duas pessoas peguem outra, coloquem dentro de um carro e dentro desse veículo, parado numa via pública, comecem a torturá-la. Duas pessoas trazem uma terceira para dentro de um veículo estacionado numa via pública e começam a torturá-la. Né? Essa pessoa que está sendo torturada, aproveitando-se de um vacilo dos torturadores, empreende fuga. Só que a infeliz é tão azarada que na hora que ela abre a porta do veículo onde está sendo torturada e sai, é colhida por um ônibus. Parece coisa de filme, né? Mas é o exemplo que a gente tem. Né? E aí ela é colhida por um ônibus. A doutrina vai dizer que a tortura é praticada de modo doloso e esse resultado morte decorrente do atropelamento decorre de culpa mediata, de culpa indireta. E aí eu preciso ensinar isso a vocês. Vocês têm que saber o que é, mas me permitam uma crítica. Percebo. Na minha compreensão, não existe essa história de culpa indireta. Não existe essa história de culpa mediata. Por que para mim não existe? Na minha interpretação. Porque é o seguinte, minha gente. Só abrindo um parêntese primeiro, né? A gente explica isso porque isso é cobrado em prova. E aí o que a gente vê? Muitos doutrinadores, eles vão criando, vão inventando um monte de coisa para vender livro. Né? Para vender livro. Outro dia eu li uma história de dolo direto de terceiro grau. Ele se danou, isso é queimadura. Tem primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, é queimadura, não é dolo. Né? Então percebam, porque é que na minha compreensão, e eu não estou dizendo que isso não existe, tanto existe que eu estou ensinando. Fique bem claro. Na minha compreensão, esse exemplo que a doutrina usa para demonstrar a culpa mediata, para mim, nada mais é do que preterdolo. Essa tortura que está sendo praticada, ela deve ser uma tortura qualificada pela morte. A morte decorre de um resultado culposo. Isso é preterdolo, conduta dolosa, resultado culposo. Eu dolosamente peguei aquela pessoa e torturei. Como resultado da tortura, porque não deixou de ser o resultado da tortura, não deixou de ser resultado do temor, do sofrimento que eu infligi àquela pessoa praticando contra ela a tortura. Em razão da tortura, ela morreu. E aí não há que dizer que houve uma ruptura do nexo causal. Não há ruptura do nexo causal. O nexo causal é o mesmo. Há uma ligação entre a conduta e o resultado. Esse resultado não teria acontecido se essa pessoa não estivesse sendo torturada. Se ao invés de estar sendo torturada dentro daquele veículo, ela estivesse recebendo flores, ela não teria fugido e sido colhida pelo ônibus. Então, na minha compreensão, nada mais é do que preterdolo. Mas a culpa mediata ou indireta, ela existe, tanto que está no nosso material. E eu estou explicando e ensinando para vocês. Isso que eu coloquei foi uma exposição, uma mera discordância minha em relação a isso. Tá joia? Culpa presumida, também chamada de culpa in re ipsa. In re ipsa. Vamos lá comigo. In re ipsa. Na palma da mão. In re ipsa. Isso, in re ipsa. Vai, quando voltar aí, vai à praia, vai ao supermercado, vai à igreja, cantando in re ipsa. Para lembrar que a culpa in re ipsa é a culpa presumida. A culpa presumida não é admitida no direito penal, mas ela é admitida no direito civil.
né? A culpa presumida não é admitida pelo direito penal, sendo admitida pelo direito civil em relação ao dano moral. Por exemplo, quando o sujeito tem a negativação do seu nome no banco de dados, no cadastro, né, de mal pagador, é presumida, quando ele tem negativado de modo injustificado, né? Quando ele pagou as contas lá e, mesmo assim, a loja lá negativou. A negativação indevida. Então, essa negativação indevida, ela presume a culpa de quem negativou e presume o dano causado a essa pessoa negativada de modo indevido. Então, isso serve para o direito civil, mas não serve para o direito penal. Elementos do crime culposo. Quais são os elementos do crime culposo? Os elementos para definir que uma determinada conduta pode ser punida a título de culpa, é preciso que você constate a existência de todos esses seis elementos. Veja, não é um ou outro. São todos os 6 elementos. Todos os 6 elementos. Então, primeiro elemento aí, conduta voluntária. A conduta precisa ser voluntária, igual o dolo. No dolo também a conduta é voluntária. Ou seja, ela não pode estar viciada. Ela não pode ser uma conduta praticada por intermédio de coação. Ela tem que ser uma conduta livre do agir. Segundo, violação do dever objetivo de cuidado. Violação do dever objetivo de cuidado. Ou seja, eu deveria respeitar o limite máximo de velocidade e não respeitei. Eu deveria respeitar aquela regra técnica de profissão, de arte, de ofício, e eu não respeitei. Isso é uma violação de um dever objetivo de cuidado. Resultado natural involuntário. Ou seja, o resultado que eu provoquei com a minha conduta culposa, ele foi involuntário. Veja, a conduta é voluntária. A conduta é voluntária. O que tem que ser involuntário é o resultado. Ou seja, eu não quis, com a minha conduta, provocar esse resultado. Eu não quis, com a minha conduta, provocar esse resultado. O resultado, ele é involuntário. A conduta é voluntária. Por exemplo, eu quero dirigir um veículo automotor. Eu quero dirigir um veículo automotor acima do limite de velocidade, porque eu estou atrasado para assistir o jogo do glorioso Esporte Clube do Recife. Estou atrasado, estou saindo da faculdade tarde e quero ter o prazer, o privilégio de ver o Leão da Ilha, o Leão do Nordeste entrar em campo. E aí o que eu faço? Eu acelero o carro. A conduta é voluntária. A minha conduta é voluntária. Eu quero dirigir o veículo? Quero. Eu estou dirigindo acima do limite de velocidade porque eu quero? Estou. Mas o resultado que vai causar o atropelamento de alguém com morte ou com lesão corporal, esse resultado é involuntário. Por quê? Porque eu não estou dirigindo o carro acima do limite de velocidade para matar ou lesionar essa pessoa. O que eu quero é, dirigindo o carro acima do limite de velocidade, chegar rápido em casa para assistir o esporte. O resultado, lesão ou morte da vítima, é um resultado involuntário. Quarto, nexo causal. Entre a minha conduta e o meu resultado, tem que ter uma ligação. Entre a minha conduta e o meu resultado, tem que ter uma ligação. Daí o porquê, imagine só que eu esteja dirigindo o meu veículo automotor dentro do limite de velocidade. O meu veículo está em total condição de trafegabilidade, eu fiz todas as revisões dele.
está em total condição de trafegabilidade. E aí eu acabo atropelando uma criança que soltou-se da mão da mãe e passa atrás de um carro que estava estacionado, tampando completamente a minha visão. Ora, não há um nexo causal entre a minha conduta e o resultado causado. Não há um nexo causal entre a minha conduta e o resultado causado. Ou melhor, imagine que eu, dentro dessas mesmas condições, atropelei uma pessoa. Só que a causa da morte dela foi um infarto fulminante que ela sofreu concomitantemente com o atropelamento. A causa da morte foi o infarto fulminante, ou seja, houve uma ruptura do nexo causal. Houve uma ruptura do nexo causal. Outro elemento é a tipicidade. É a tipicidade. Para eu responder por um crime culposo, é imprescindível que a modalidade culposa esteja prevista no tipo penal. É imprescindível que a modalidade culposa esteja prevista no tipo penal. De modo que vocês verão no livro, nos estudos de vocês, que é muito comum a gente ver o seguinte: o sujeito que pratica uma conduta culposa para um crime que só pune a título de dolo, a conduta dele é considerada um fato atípico. É considerado um fato atípico. Por que é preciso ter a tipicidade? Vamos ver aqui, minha gente, rapidinho. Ó. Cadê o Código Penal? Aqui. Deixa eu voltar para o Código Penal. Vamos lá. Artigo 14. Artigo 14. 14 não, perdão, 18. 18. Diz lá, ó, artigo 18. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. E aí o parágrafo único, que é o que mais nos interessa agora. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão, deixa eu tirar daqui essa coisa, senão quando o provoca, quando o pratica dolosamente. Senão quando o pratica dolosamente. Ou seja, qual é a interpretação que a gente tem do parágrafo único do artigo 18? Né? Qual é a interpretação que a gente tem do parágrafo único do artigo 18? É simples. Em regra, todo crime é punido a título de dolo. Em regra, todo crime é punido a título de dolo. Para ser punido a título de culpa, é preciso que o tipo penal preveja a modalidade culposa. Exemplo, um homicídio. O homicídio ele é punido a título de dolo e de culpa. O parágrafo 3º do artigo 121 vai trazer lá para a gente a figura do homicídio culposo. Do homicídio culposo. Mas o furto, por exemplo, ele só é punido a título de dolo. Ele não é punido a título de culpa. De modo que se eu imprudentemente, ou seja, eu fui imprudente, eu levei um celular que não me pertence de modo imprudente, ou seja, eu não agi com dolo de subtrair o celular para mim, mas eu fui imprudente porque eu não olhei de quem era o celular. Eu não vi se tinha minha foto, se nada, o celular igual ao meu, levei comigo. Eu não posso responder pelo crime de furto. Eu não posso responder pelo crime de furto. E por que não posso responder? Porque o furto não é punido a título de culpa. Falta para a caracterização do crime culposo do elemento tipicidade. Falta o elemento tipicidade para caracterizar o crime culposo. E a previsibilidade objetiva. A previsibilidade objetiva. Lembre-se que, na culpa consciente, o fato era previsível
E na culpa consciente, o fato, embora não tenha sido previsto pelo agente, era previsível do ponto de vista objetivo. Então, tem que haver também a previsibilidade objetiva. Antes de mudar para o outro slide, vamos ver aqui o chat. Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Préter doloso. Eu vou explicar o que é préter dolo, Vladimir. Nem se preocupe. Viu? Eu vou explicar o que é préter dolo. Pois bem. Seguindo aí. Modalidades de culpa. Né? Modalidades de culpa. Então, como modalidades de culpa, nós temos a imprudência, a negligência e a imperícia. Imprudência, negligência e imperícia. A negligência, a imprudência e a imperícia, elas são uma decorrência justamente dessa violação do dever objetivo de cuidado. A imprudência, a negligência e a imperícia são exatamente a violação. Como pode o agente violar esse dever objetivo de cuidado? E aí, a imprudência nada mais é do que a precipitação. É a afoiteza do agente. Né? É o agente não observar a prudência que se espera dele para a prática de determinada atividade, para a prática de determinada conduta. E em razão dessa afoiteza, em razão dessa precipitação, em razão dessa inobservância de prudência, ele acaba gerando um resultado involuntário tipificado na lei penal como crime. A negligência, por sua vez, né? Então, exemplo de imprudência, né? O sujeito que dirige o veículo automotor acima do limite de velocidade. Ele está sendo imprudente. A negligência, por seu turno, é aquele comportamento desleixado. É aquele comportamento do agente aqui não está nem aí. É a falta de precaução. É aquele comportamento omissivo que gera um resultado. Exemplo, negligente é o sujeito que deixa de realizar as revisões do seu veículo, permitindo que ele tenha condições de trafegabilidade. Negligente é aquele indivíduo que circula com seu veículo com pneus carecas. Né? Com pneus carecas. Então, isso é negligência, é o desleixo, é o pouco caso, é o agente que não tem e não adota as precauções necessárias para o exercício daquela atividade ou prática daquela conduta. A imperícia é a falta de capacidade técnica ou de habilitação para desempenhar determinada arte, praticar determinados comportamentos ou exercer uma profissão. Então, imperito, por exemplo, é aquele sujeito que dirige um veículo automotor sem ter habilitação do poder público. Isso é um exemplo de imperícia. Joia? Vamos seguindo aí. Não existem compensações de culpa no direito penal. A culpa do agente não é compensada pela culpa da vítima. Isso acontece no direito civil. No direito civil, na responsabilidade civil, na hora de indenizar, pode haver uma compensação de culpas. Mas no direito penal, ela não é admitida. A culpa da vítima não anula a culpa do agente. A vítima que atravessa na faixa de pedestre ou fora da faixa de pedestres, enquanto o sinal está verde para os veículos, não compensa a culpa do agente que a atropela. Mas poderá repercutir na hora de calcular a pena. Na hora de o juiz calcular a pena, ele pode compensar. Ele pode compensar, não, né? Ele pode fazer a redução dessa pena. Compensação de culpas é diferente de
concorrência de culpas. Compensar a culpa é eu anular a culpa de um em razão da culpa do outro. O concurso de culpas é quando duas pessoas que não têm vínculo psicológico entre si, elas não estão com vínculo psicológico, ou seja, elas não pactuam produzir aquele resultado, elas não pactuam produzir aquele resultado, elas duas provocam o resultado. Cada uma, com a sua conduta culposa, provoca o resultado. Concorrência de culpas. Exemplo, eu vejo isso com certa frequência no trânsito. Agora não mais, né? Mas eu vi, né? Com alguma frequência no trânsito. Há acidente entre duas motos. A moto da direita vai ultrapassar o veículo, a moto da esquerda vai ultrapassar o veículo. As duas ultrapassam o veículo e lá na frente se cruzam. Ei. Cai o motoqueiro para um lado, cai o motoqueiro para o outro. Ai, meu Deus, eu não quero morrer. Chama o SAMU e o bombeiro. Esse responde por lesão corporal culposa de trânsito, praticada contra esse motoqueiro, que também vai responder por lesão corporal culposa de trânsito contra este outro. Lesões recíprocas. Né? Então, a gente tem essa concorrência de culpas aí. Joia? Crime preterdoloso, como eu havia colocado aí para nosso amigo Vladimir, vou explicar o que é o crime preterdoloso. O crime preterdoloso nada mais é do que uma figura híbrida. Uma figura que tem dolo na conduta e culpa no resultado. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Isso é o preterdolo. O que é que significa preterdolo? Preter, que se escreve praeter, P-R-A-E-T-E-R, preter. O preterdolo, né? O termo preter significa além. Além. Então, preterdolo é além do dolo. Preterdolo é além do dolo. Ou seja, o preterdolo é uma figura criminosa híbrida, mista, em que eu tenho dolo na conduta, culpa no resultado. Dolo na conduta, culpa no resultado. E aí, essa conjugação faz com que o agente chegue a um resultado que estava fora do dolo dele. O dolo dele, por exemplo, era de causar lesão. Mas, em virtude da conduta dele, houve um acidente no desdobramento causal que gerou um resultado que não estava dentro do dolo do agente. Meio complicado, né? Vamos de exemplo. Suponha que eu entre em discussão com meu vizinho. E aí, eu, com a intenção, com o dolo de lesioná-lo, eu desfiro uma bofetada nele. Desta bofetada, o meu vizinho se desequilibra, cai ao chão, mete a cabeça no meio-fio e morre. Ou melhor, um caso que aconteceu há algum tempo atrás. Duas pessoas estavam brincando. Dessa brincadeira de menino amarelo, de ficar empurrando, uma empurrando a outra. Teve uma delas que deu um empurrão tão forte que a outra caiu ao chão, na praia. Só que havia uma pedra escondida por debaixo da areia. A pessoa que caiu, caiu com a nuca na pedra que estava escondida por debaixo da areia, sofreu uma lesão e morreu. A conduta da pessoa que empurrou
era de causar lesão. Ó, estou empurrando alguém, eu estou causando lesão nela. Desse empurrão, e que ele não tinha intenção de matar, percebam que o sujeito não tinha intenção de matar, ele acabou ocasionando a morte. Mas a morte não estava dentro do dolo do agente. O dolo não estava dentro, a morte não estava dentro do dolo do agente. Não era um dolo direto, não era um dolo eventual, porque você imagine como é que uma pessoa vai assumir o risco de provocar a morte de outra, empurrando ela numa praia, que o máximo que ela pode imaginar é que ela vai cair na areia fofa da praia, mas a danada inventa de cair numa pedra que estava sobre a areia e acaba morrendo. Não é dolo eventual. Não é dolo eventual. E passa da culpa consciente. É dolo no antecedente, ou seja, dolo na conduta, e culpa no consequente, culpa no resultado. Ou seja, a pessoa teve uma conduta de lesão corporal dolosa, mas causou um resultado morte culposo. Quando isso acontece, nós estamos diante de um crime préter-doloso. E aí, quais são os elementos do crime préter-doloso para a gente encerrar a aula de hoje? Estão cansados, eu também. Né? Elementos: conduta dolosa, visando o resultado doloso. Ora, conduta dolosa visando o resultado doloso. Resultado culposo, mais grave que a vontade contida na conduta. Nexo causal entre conduta e resultado. Tem que ter um nexo causal entre conduta e resultado. E a tipicidade. O crime préter-doloso ele tem que estar previsto na lei como punível. Como punível. Senão, eu não vou ter a possibilidade de tipicidade a título de préter-dolo. A lesão corporal seguida de morte, por exemplo, é um crime préter-doloso. A tortura com resultado morte é um crime préter-doloso. Então, a gente tem várias figuras. O estupro com resultado morte é um crime préter-doloso. Ora, eu não quero matar a pessoa. Eu pratico o constrangimento mediante a violência ou grave ameaça com a intenção de praticar o ato libidinoso da conjunção carnal. Esse é meu dolo. Mas, em razão da violência que eu empreguei, a pessoa acaba morrendo. E aí eu tenho um resultado culposo. Eu tenho um resultado culposo. Então, nesse caso, eu tenho estupro com resultado morte. Eu tenho crime préter-doloso. Vamos ver aqui a última pergunta que chegou no chat. Vamos lá. Professor, esse slide está disponível onde? Na Classroom? Rapaz, esse slide está disponível na Classroom. Todos os slides que eu trabalhei com vocês até agora, eu coloquei na Classroom, né? Está lá disponível, certo? Isso há muito tempo, inclusive os slides anteriores. Tá joia? Pois é isso, minha gente. Alguma pergunta sobre o que a gente viu agora sobre préter-dolo? Pronto, Rodrigo, nosso grande representante. Olha, minha gente, eu tenho que fazer um registro aqui, viu? Os representantes de turma, tanto no caso do Rodrigo, que é o representante de turma de vocês, quanto os outros representantes de turma, das outras turmas que eu tenho, tanto na Unibra quanto em outras faculdades, estão fazendo um trabalho incrível. Incrível. Fica aí o meu agradecimento ao Rodrigo, né, pela liderança e pela representação que vem fazendo. Meus agradecimentos sinceros mesmo. Muito obrigado. Está difícil para todo mundo, só que para algumas pessoas acaba ficando mais. E quando algumas pessoas acabam exercendo liderança e assumindo um papel de protagonismo, essas pessoas precisam ser elogiadas e reconhecidas. Então, meus agradecimentos a Rodrigo e aos meus representantes de turma nesse momento. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, minha gente, a respeito do tema que a gente estudou até agora? Na próxima aula, a gente vai começar daqui, Cadê? De conduta, ação e omissão. Tá joia? A gente vai começar daqui. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Chegou mais uma pergunta do coração. Deixa eu ver o que é. Para a gente encerrar.
Isso vai ser minha obrigação. Rodrigo, que todos tivessem a consciência que você tem, inclusive muitos do que nos governam. Se todos tivessem a consciência que você tem, a gente não se depararia com colocações tão infelizes, né? Então, isso não é para todo mundo, isso é para quem tem consciência do protagonismo e da liderança que exerce, viu? Pois é isso, gente. Muito obrigado a vocês pela atenção. Tenham todos uma boa noite. Tenham todos uma boa noite. Talvez até o final da semana essa aula esteja lá no YouTube, no canal, para quem quiser assistir. Por quê? Porque quando a transmissão é pelo YouTube, leva algumas horas para o YouTube disponibilizar para vocês assistirem. Como está sendo aqui pelo Zoom, então vai levar um tempo para o Zoom gravar no meu computador e eu carregar para o YouTube. Entenderam, né? Então, isso vai levar um tempo para essa aula ser disponibilizada lá no YouTube, mas ela ficará disponível no YouTube, certo? Depois, eu quero que vocês levem para o Rodrigo, que meu contato está sendo diretamente com o Rodrigo, eu quero que vocês levem para o Rodrigo se vocês preferiram a aula pelo Zoom ou pelo YouTube. Porque aí, dependendo do que vocês preferirem, eu continuo aqui no Zoom ou a gente volta para o YouTube. Tá, joia? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Cuidem-se bem. Sigam os cientistas e até a próxima semana. Um abraço.